Boa noite, graça e paz. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quase frio, né? Mais um pouquinho começa a esfriar, né? O pessoal aí do Tocantins está apocalipse, né? Extinção da vida. Oh, Jesus, está frio. Eu particularmente gosto de frio, mas está demais. E amanhã parece que vai ser pior, né? Amanhã vai fazer 1 grau de manhã também, então se prepare. Para quem é proletário, trabalhador, tem que acordar às 6 horas da manhã. 6 horas é tarde para alguns, né? 5 horas da manhã já está acordado. Tem que colocar um aquecedor, né, no quarto e pagar a conta de luz depois, R$800 daqui a um mês. Tomar um banho bem quentinho, que funciona. Amados, abra a sua Bíblia, por gentileza, no profeta, duvido que você ache, hein? Profeta Sofonias. Ai. Valendo. Profeta Sofonias. As pessoas não se chamam mais Sofonias, né? Eu conheci um Sofonias, mas ele tinha 90 anos. E isso faz uns 10 anos atrás. Você conhece? Alguém aqui conhece um Sofonias ou não? Não conhece, né? As pessoas não dão mais. O meu filho quase se chamou Moisés, sabia? Moisés, né? Nome de macho, Moisés. Lá vem o Moisés. Você já pensa que vem um menino de barba, já assim, ó, entrando aqui, né? Agora, daí veio, mas Daniel tá bom também, profeta Daniel. Sofonias, Abacuque, nunca conheci alguém que chamasse Abacuque. Mas tá aí, ó, fica a sugestão. Chamar o seu filho de Sofonias. É quase o nome do instrumento musical, né? O nome de Sofonias, parece que vai ser um som, né? Amados, profeta Sofonias, vamos lá, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, nós leremos agora. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei do Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, os animais, consumirei as aves do céu, e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Olha que forte essas palavras. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei desse lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele, e também por Milcom. Os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Pai querido, obrigado por esse texto que nós lemos. De fato, uma mensagem extremamente forte, mas pertinente e necessária aos nossos dias também. Fala aos nossos corações, traduzindo, aplicando a nossa realidade, tudo que for preciso, tudo que for necessário e for da sua vontade. Em nome de Jesus, amém. Queridos, veja, somos no Brasil hoje aproximadamente 160 milhões de cristãos, tá? 80% da população, um pouco mais do que isso, 84% da população brasileira é cristã. Muito mais católicos, aproximadamente 50% desses católicos, os 30 e poucos por cento evangélicos, mas cristãos. Então, quando eu falar aqui sobre os cristãos, estou me referindo a esse todo, mas dentro desse todo, você, talvez. Cristão, sim, mas as características desses que eu citarei, não necessariamente se aplicam à sua vida e representam quem você é, mas talvez sim. Então eu não vou pessoalizar demais para que não pareça ofensivo, mas eu quero que você faça uma autocrítica, uma análise. Será que eu não sou esse aí? Vivemos, ou boa parte dessa população cristã vive como se Deus não existisse. É muito comum você encontrar crente que vive como se Deus não existisse. De fato, se Deus não existisse, se nós descobríssemos, hipoteticamente, é uma heresia isso que eu estou falando aqui, Deus não existe, para alguns cristãos isso não faria a menor diferença.
Por quê? Porque não buscam a Deus nas suas decisões, para a tomada das suas decisões. Não tem uma vida de intimidade, não tem uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Não evangelizam. Na verdade, até terceirizam a evangelização. É muito comum isso hoje. Você dá o dízimo, o cristão dá o dízimo, ele dá a oferta e ele tem, portanto, a sua consciência tranquila. Porque para ele sempre aprendeu que há 3 formas de fazer evangelismo. A primeira delas é orando, a segunda é indo e a terceira é contribuindo. Então, quando ele aprende isso, ele imagina: eu oro pouco, eu não vou, mas eu contribuo. Então, eu estou fazendo missão. Não. Há uma forma de fazer missão, somente uma forma de fazer evangelismo: indo, orando e contribuindo. Essas 3 maneiras. Mas eu não tenho dinheiro porque eu sou pobre, porque é a moeda da viúva pobre. É aquilo que você tem, que é o pouco, mas que é o muito para você. Enfim, é o passo de fé, você também contribui. É a oração que não custa nada para ninguém, mas para alguns é um fardo, mas que deveria fazer parte da sua vida, orando por aqueles que estão, orando por aqueles que estão no campo, né? Orando por aqueles que não conhecem a Jesus, ou seja, você intercede a Deus por essa pessoa. Isso é fazer missão. Enfim, esses cristãos nominais, e aqui é uma categoria de crente, ou de semi-crente, esses cristãos nominais, eles terceirizam a evangelização. Eles pouco oram, pouco leem a Bíblia, eles não buscam a Deus, não evangelizam, não têm uma vida ao lado do Senhor, mas fazem parte dessa população cristã. Quando o IBGE passa na sua casa e diz: eu sou isso aí, eu sou cristão, pode anotar, e eu vou à Igreja Presbiteriana do Brasil, eu sou reformado, eu gosto de Calvino, mesmo que eu não saiba o que ele disse, mas eu já ouvi dizer que foi muito bom. Então, pense aqui agora comigo sobre esse tipo de gente, que vive uma vida muito bacana, que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa que ama sua esposa, que é uma pessoa que ama o seu filho, é um bom trabalhador, mas que não faz nada do que seria a sua obrigação a mais, como um bom cidadão, porque essas características que eu citei são características de um bom cidadão, não necessariamente traduzem o todo, ou não necessariamente não traduzem o todo da vida de um cristão. Isso também faz parte da vida de um cristão, mas para ser crente precisa fazer algumas coisas a mais, e é isso que o profeta comenta aqui, sobre os cristãos nominais, sobre o materialismo eclesiástico, materialismo evangélico, materialismo cristão, que torna a vida de alguns uma farsa. É como se, e eu até digo que para alguns é muito comum, né? O jovem lá, o adolescente, ele desvia. E aí ele, quando dá os seus 20 anos, ou mais do que isso, ele casa e ele tem filhos. Ele volta para a igreja. Ele volta para a igreja porque para alguns o cristianismo se tornou uma espécie de proteção à família. Ele não que ele se importe muito com a igreja, ele concorde muito com a igreja, mas ele quer que o seu filho seja criado em um ambiente em que a sua família esteja protegida, o seu filho ouça princípios cristãos, ele quer uma boa educação para o seu filho, então ele retorna. Mas não é porque ele de fato está apaixonado por Jesus. É como se ele quisesse a proteção de Cristo, mas é um soldado omisso. É como um soldado que foi à guerra, se esconde na guerra, mas não abre mão da proteção que o rei pode dar à família que ficou. Lembra quando a gente brincava de caçador? Caçador, todo mundo já brincou, pega a bola e tem que acertar no outro. Havia uma forma de você vencer o caçador um pouco mais fácil. O que você faz? Se esconde atrás de alguém melhor do que você. Não? Lembra? Sabe o que é caçador? Fica duas equipes, você tem que pegar a bola e acertar no outro. Não sei talvez vocês chamem de outro nome essa brincadeira. Mas era o caçador. E aí, se você quiser vencer, vou te dar uma dica. Não fica muito na frente. Por quê? Porque você vai levar bolada. Então, você faz o quê? Você fica atrás de alguém. Já brincaram de esconde-esconde?
Já brincaram de esconde-esconde. Quem nunca brincou? Algumas pessoas ainda brincam de esconde-esconde. Não é? Ciro brinca de esconde-esconde, sem dúvida nenhuma. Antônia acorda lá sábado, pai, vai brincar. Mas lembra quando a gente brincava de esconde-esconde e a gente se escondia tão bem, mas tão bem, que a brincadeira acabava e ninguém achava você. Na hora que você saía do esconderijo, todo mundo já tinha ido para casa e você estava lá procurando as pessoas, porque você resolveu fugir. É assim, tem muito crente que não se expõe, tem muito crente que nesse, entre aspas, jogo da vida, vai em algum lugar muito bem protegido e pensa, o mundo está lá, eles estão lá é perigoso, eu vou ficar aqui no meu canto, na minha moita e daqui eu não saio. Jogar caçador é perigoso, eu vou ficar atrás de alguém que faz bem e eu vou ficar escondido aqui. A vida, desde a nossa tenra idade, desde quando éramos crianças e brincávamos, ela só valeria a pena se nós nos expuséssemos. Eu estou à frente, eu estou aqui, eu vou fazer a minha parte, eu não vou contar só com benefício, eu não quero ser esse covarde que a Bíblia aponta. Foi isso que o profeta Sofonias denuncia. Ele denuncia a covardia, ele denuncia os não são cristãos na época aqui, mas o povo de Deus nominal, aqueles que se diziam do lado de Deus, mas eram hipócritas e de fato faziam nada do que precisavam fazer. Bom, quem era Sofonias? Sofonias era um profeta chamado de profeta menor. Isso quer dizer, e você sabe bem disso, que ele não era baixinho como o nosso querido, não vou brincar com ele hoje, mas vocês já fizeram a associação. Cadê o Arizinho? Está lá atrás, nem escutou, que bom. Mas eu brinco muito com ele, que ele compra roupa no departamento infantil, e ele concorda comigo, ele fala isso, ele fala que sim, é verdade. Mas ele não é porque ele era baixinho, o profeta menor, porque a quantidade de escrito é menor do que os outros. Pega, por exemplo, o profeta Isaías, Jeremias, são dezenas de capítulos. Pega o profeta Sofonias, eu tenho 3 capítulos aqui. Sofonias foi contemporâneo de um rei muito importante, que todos nós já ouvimos falar, o rei Josias. O rei Josias, ele buscou restaurar a adoração, ou seja, o povo estava desviado, o povo estava indo um lugar distante da adoração do Senhor. Josias busca isso. Então Sofonias foi um ajudador de Josias. Ele prega, ele profetiza palavras que auxiliariam nessa adoração. A mensagem, o grande moto de Sofonias foi o dia do Senhor. Jesus, Deus, né? Mas ele aponta, a profecia também é messiânica aqui. O Filho de Deus virá, Jesus virá. Sofonias aponta para o dia da repreensão, o dia do juízo de Deus. Sofonias significa Deus esconde. Deus esconde os seus, como asas, como ave que esconde debaixo das suas asas o seu povo. E Sofonias denuncia, portanto, a mensagem principal é esse dia do Senhor, mas ele denuncia também como uma mensagem subjacente a covardia do povo. E isso está representado num tripé. Porque lógico, e Deus sempre fez isso é maravilhoso, Deus nunca aponta o dedo para o seu povo, aponta o dedo no sentido de exortar e deixa o povo sem esperança. Ele mostra o que precisa ser feito, o que precisa ser mudado, mas ele também oferece a segunda chance, a mão, o caminho para o arrependimento. E é isso que Sofonias nos mostra através da mensagem que Deus traz. O alerta dessa noite é para mim e para você, para que nós façamos uma reflexão sincera, se não estamos vivendo essa vida conveniente de um cristão nominal, um cristão materialista, no sentido de apegado às coisas desse mundo e não às coisas do céu. Alguém, um cidadão que tem vivido uma vida correta aos olhos da sociedade, mas tem deixado de fazer coisas que são relevantes e importantes no reino de Deus. Pecamos não só por ação, pecamos muito mais por omissão, e boa parte de nós tem deixado de fazer coisas que fazem parte do escopo
da cara, do perfil de um cristão. E se assim estamos agindo, viramos cristãos nominais. Deus me livre de ser este, amados. Porque nos últimos dias, muitos dirão: Senhor Jesus, eu profetizei em seu nome, eu curei no seu nome, eu falei em seu nome. E Jesus dirá: aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. O tripé que eu me refiro, inventado por mim mesmo, é feito de 3 R's. O primeiro R é da repreensão, o segundo é da renúncia, o terceiro é da recompensa. Abra sua Bíblia, já está aberta, acredito eu, no capítulo 1, versos 5 e verso 6. Diz assim o texto: os que sobre os eirados adoram o exército dos céus, e os que adoram ao Senhor e juram por Ele, e também por Milcom, os que deixam de seguir o Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Amado, tem 2 partes aqui, a segunda delas, quando eu li isso aqui, não me dá uma tristeza. A primeira parte eu vou explicar um pouco, porque fala de uma hipocrisia pura. É um povo que estava dividido, é um povo que servia a 2 senhores. É um povo que dizia que buscava a Deus, mas subia no telhado, o eirado é o telhado, e adorava as estrelas, adorava a lua, adorava os deuses do céu. Lembre você que o povo estava aqui muito apegado aos Baalins. Havia uma influência fenícia muito grande na adoração do povo. Os Baalins eram deuses, semideuses, que tinham a sua função ligada à natureza. Então, por exemplo, precisamos da chuva, vamos buscar o Baalim da chuva. Esses Baalins, para tentar explicar um pouco melhor, quem gosta do assunto, conhece um pouco mais de religião, vai lembrar do Deus Brahma. Deus Brahma, um Deus hindu, e ele se subdivide em vários. Politeísmo, Então, lá você sabe muito bem que na religião hinduísta você pode ter o Deus do cabelo, o Deus rato, o Deus árvore e por aí vai. O Deus, o Baal, ele se dividia então em Baalins, em atividades desse Baal que também poderiam ser personificadas na figura de uma pequena estátua, de um pequeno Deus. Então havia o Baalim do fogo, havia o Baalim da chuva. Os Baalins, eles eram ligados a manifestações da natureza. Claro, era uma população rural, ela era uma população que precisava buscar o sobrenatural para responder às questões da natureza. O próprio Deus fez isso com o seu povo. Deus poderia ter levado o povo para qualquer terra, para uma terra muito melhor do que Canaã. Canaã é um lugar pedregoso, com pouca água. Deus fez questão de levar o seu povo para lá, para que o seu povo, quando precisasse comer, plantar e colher, pedisse aos céus a ajuda, a chuva, e aos céus, nesse caso, seria Ele, no meio de uma população extremamente idólatra, que já tinha os seus vícios, e que trouxe outros, por meio do rei Acabe. Então, nesse momento, o povo estava apegado a esses Baalins, e os telhados das casas, eles não eram telhados muito bons, e você vai lembrar de quando os discípulos quebram o telhado, não era um telhado, as casas feitas de pedra, essencialmente, não de barro, porque o lugar é pedregoso, com pouca água, não se faz com argila. Com argila se faz as casas lá em Nínive, na foz do rio Tigre, do rio Eufrates, mas em Canaã é de pedra. O telhado não, o telhado é de barro também, com pouco que tinha, mas era de palha, principalmente de palha. Mas rígido o suficiente para que as pessoas caminhassem por eles. Por isso que se formavam avenidas e ruas sobre as casas. Por isso que o texto vai dizer também que é melhor viver no telhado, viver no eirado, do que dentro de uma casa com uma mulher rixosa. Já viram esse texto? É melhor morar em cima da casa do que dentro dela com uma mulher que só briga. O homem também, tá? Mas nesse telhado eles faziam altares aos Baalins. E ao mesmo tempo que faziam isso, queridos, eles adoravam a Deus. Eles buscavam a Deus. Há uma parte muito triste aqui quando se refere aqui ao Deus Milcom. Milcom era o me ajudem a lembrar,
aquele que Manassés entregou o filho, já vem à minha mente, era o Jesus, que esqueci, Moloque, muito obrigado, Deus Moloque. Você sabe que o Deus Moloque, ele tem um buraco no ventre, ou as imagens, as estátuas do Deus Moloque, tem um buraco no ventre, e essa adoração a Moloque exigia que crianças fossem colocadas no ventre dele com fogo. Tambores eram tocados para que, quando as crianças fossem colocadas no fogo, abafassem o som do choro. Pasmem, o texto diz o seguinte: os que sobre os eirados adoram o exército do céu, os Baalins, e que adoram ao Senhor e juram por Ele. O Senhor com S maiúsculo aqui, está falando de Deus. E também por Milcom, que era Moloque. Então, havia uma hipocrisia imensa de um povo que fazia qualquer coisa, estava disposto a fazer qualquer coisa para ter os seus pedidos realizados, a sua vida resolvida. E esses cristãos nominais, gente, eles são assim. Eles fazem qualquer coisa para ter o seu problema resolvido, porque pouco importa se ele precisar pular um pouco a ética cristã, porque Deus vai perdoar. Pouco importa se ele tiver que fazer alguma coisa equivocada no seu trabalho, porque é justificável, ele precisa do sustento para a sua família. Pouco importa se ele tiver que mentir para a sua esposa, pouco importa a esposa que tem que mentir para o seu marido, porque é justificável, porque não há vergonha na cara. E quem diz isso não sou eu, é o próprio profeta, em um texto que nós leremos aqui. O povo não sente vergonha na face daquilo que está fazendo. Esse é o cristão nominal, ou é esse aqui? Então, há uma repreensão. O primeiro R aqui desse tripé, que todos nós precisamos refletir, é sobre essa repreensão que Deus faz. Será que eu não sou esse, que faz qualquer coisa, está disposto a qualquer coisa? E o final diz assim, o que é mais triste ainda: e os que deixam de seguir o Senhor, e os que não o buscam, nem perguntam por Ele. Você já encontrou crente que não fala de Deus? Você já encontrou pessoas que vão à igreja, talvez dentro da sua própria casa, mas que é muito difícil que coloquem nos assuntos pautados, nas conversas, alguma coisa que envolva Deus? Nem o jargão, os cristãos aparecem. Não tem um glória a Deus de vez em quando, não tem um muito obrigado, Senhor, porque o seu imaginário, a sua mente, a boca fala que o coração está cheio, não tem intimidade com Deus. Você já conheceu cristão, gente, que há muito tempo está no mesmo pé de conhecimento da Bíblia? Quando eu falo, por exemplo, que Sofonias pregou, profetizou a nação de Judá, ao reino do sul, talvez haja pessoas que estão há 10 anos na igreja, ou se mais de um ano na igreja, e eu falo uma coisa dessa, é como se eu estivesse falando grego, porque não conhece, não progrediu, não avançou no conhecimento. E a gente erra, nós erramos, porque não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós entendemos como é a igreja, e é fácil nós nos adaptarmos à rotina eclesiástica, até de uma família cristã, sem que necessariamente eu tenha que me entregar a Deus, porque eu aprendi como me comportar como um crente, sem que eu conheça a Deus verdadeiramente. Isso é triste. Isso é triste porque a gente perde muito como pessoa, como alguém que se propõe a viver ao lado de Deus, e porque nós enganamos aqueles que estão ao nosso lado. Eu, como pai de família, acredite nisso, essa luta aqui é minha também. Eu, como pai de família, eu pagarei o preço todas as vezes que eu tomar uma decisão e não tiver buscado ao Senhor. E assim são todos os outros pais, filhos, esposas. Bom,
Vocês são orgulhosos, vocês são aproveitadores. É como se Deus estivesse dizendo por meio do profeta no versículo 5 e no versículo 6. E há outras denúncias aqui. O orgulho aparece o tempo todo nesses 3 capítulos. Eu faço questão de incentivá-los a ler esses 3 capítulos. É bem didático, é bem interessante. Pega a Bíblia na linguagem de hoje, é mais legal ainda. Não que eu esteja criticando a nossa versão, mas é mais fácil de entender algumas palavras aqui, e você vai entender como Deus conduz esse momento aqui. Deus denuncia o orgulho, Deus denuncia a hipocrisia, Deus denuncia esse bipartidarismo, andar com Ele e ao mesmo tempo com os outros deuses. E Deus diz o seguinte: Jerusalém, olha que forte isso, Jerusalém não escuta o que o Senhor Deus diz, nem quer que Ele a corrija. Não confia no seu Deus, nem procura a sua ajuda. Olha o que diz o verso 5: e não se sentem envergonhados. E não se sentem envergonhados. Eu estou aqui no capítulo 1 e caminhando no 2 já. Olha o que diz Mateus. Veja que esse é um problema que caminha com o povo de Deus por muito tempo. Mateus 15, verso 8 e verso 9. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, e não me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. João 6, quando Jesus acabara de multiplicar os pães e os peixes, e o povo então começa a buscá-lo e a caminhar com ele. E ele diz palavras duras ao povo depois disso. E tem um momento que Jesus diz ao povo: vocês me seguem não porque estão entendendo a mensagem, mas porque vocês tinham fome e eu dei de comer. Então há muitos, e dentro desses 160 milhões de brasileiros cristãos, que seguem a Deus e dizem que são, não porque estão entendendo alguma coisa, mas porque têm fome e querem comer. Porque tiveram fome e receberam o que comer. Porque têm uma fé interesseira, porque querem proteção à sua família. Mas Deus convida à renúncia. E aí eu vou no capítulo 2 agora, do verso 1 ao verso 3. Palavras fortes. Concentre-se e examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Alguém tem uma Bíblia na linguagem de hoje aí? Ou na nova tradução da linguagem de hoje? Está aí com ela? Não? Todos aí na revista? Tem aí? Boa, Eric. Leia para nós, por favor, o versículo 1 desse capítulo 2. Obrigado, Eric. Para quem está em casa e talvez não tenha ouvido, o texto diz assim: pensem bem e tenham juízo, povo sem vergonha. É forte demais. E é a palavra de Deus. Pensem bem e tenham juízo. Deus faz a denúncia, o Sofonias faz a denúncia. E que denúncia é essa aqui, gente? O povo estava tão longe do Senhor que o profeta estava dizendo: vocês vão para o cativeiro, vocês serão presos, vocês ficarão 70 anos presos em uma nação idólatra, vocês sofrerão, vocês perderão a terra, Jerusalém será destruída. Tomem vergonha. Eu, profeta, estou aqui para dizer para vocês: mudem de uma vez de postura, porque senão vocês sofrerão as consequências. Aí diz assim: antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, olha o convite: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai o Senhor, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Aqui é interessante que Jesus está falando assim, ou Jesus está falando também, porque ele estava aqui presente, mas o profeta está falando o seguinte: eu vou te proteger, lograreis que vocês estejam protegidos no dia da ira do Senhor. Vocês vão ganhar isso, se vocês se comportarem dessa forma, vós os mansos, que cumpris o juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porque Gaza será desamparada, e Asquelon ficará deserta, Asdod ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarraigada.
Ai dos que habitam no litoral, dos povos dos quereitas, a palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu vos farei destruir, e até que não haja um morador sequer. E aí continua. Então ele diz o seguinte: busquem a Deus, renunciem a essa vida que vocês estão levando. Acorda, povo que está vivendo uma vida dupla, e essa vida dupla não é porque eu faço alguma coisa, é porque eu deixo de fazer. Povo cristão nominal, você que adora a Deus, mas na verdade você faz qualquer coisa necessária para que tenha os seus problemas resolvidos. Você que nem parece que adora a Deus, você que aprendeu os cacuetes da vida cristã, mas não tem vivido uma vida cristã. Acorda, acorda. Busquem a Deus, sejam mansos, busquem a justiça. O texto diz: buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis que eu esconda vocês. Amados, capítulo 3, verso 6, diz assim, capítulo 3, verso 6. Só uma curiosidade interessante, porque o profeta está pregando ao povo do sul, a Judá. Mas ele faz aqui um parênteses e fala ao norte também. Do versículo 12 ao versículo 15 do capítulo 2, ele fala a Síria. Ele fala, na verdade, a Israel, que eram as tribos do norte, sobre o cativeiro na Síria. Capítulo 3, verso 6 diz assim: eu destruí nações, arrasei cidades e deixei em ruínas as torres de vigia e as ruas. As cidades estão desertas, não há mais ninguém morando nelas. Pensei assim, olha que interessante isso. Como se Deus estivesse dizendo, pensei, e está dizendo, não é como se tivesse, é a Bíblia, está dizendo, pensei assim, agora o meu povo vai me temer. Vou ler de novo, para você chegar nesse verso. Eu destruí nações, arrasei cidades e deixei em ruínas as torres de vigia e as ruas. As cidades estão desertas, não há mais ninguém morando nelas. Pensei assim, agora o meu povo vai me temer. Eles deixarão que eu os corrija e não esquecerão as muitas vezes em que eu os castiguei. Mas eles se esforçaram ainda mais para fazer tudo o que é mal. Que loucura. Depois de toda essa mensagem, depois de tudo que o profeta diz, Deus diz assim: poxa, depois de tudo que eu fiz, eu castiguei esse povo, agora eles vão me ouvir. A frase, eu já me esqueci de quem é, diz que Deus grita na dor, não é? Não é que Deus grita, a dor é o megafone de Deus para avisar o povo. Olha para o livro de Juízes. O livro de Juízes é assim: há aquele ciclo, né, do arrependimento, da repreensão e do castigo. Então o povo de Deus busca por 40 anos ao Senhor, é restaurado, depois esquece do Senhor, e aí vem os inimigos, e aí Deus levanta um juiz. Então, nesse ciclo todo, todas as vezes que os inimigos vinham e roubavam a colheita, aquela dor, aquela circunstância fazia o povo olhar para o céu. Poxa, Senhor. E assim é com as nossas vidas. No momento de dor, a gente fica mais sensível, ou deveria ficar, olhar para o céu e falar: Senhor, eu confio em Ti. Está difícil, está complicado, eu confio no Senhor. E o momento de dor, muitas vezes, pode ser colocado pelo próprio Senhor. Dores, dificuldades, não tenha dúvida, querido. Não tenha dúvida, que é muito possível que Deus, não é que permitir 100%, que Deus permitiu 100%, mas é muito possível que não só Deus tenha permitido, mas que Ele tenha colocado, para que você, por meio da dor, coração duro de pedra, possa agora olhar para o Senhor e dizer: Senhor, me perdoe por ter esquecido de Ti. Isso também faz parte da pedagogia de Deus. Não é que Deus é mau, é porque Deus tem um interesse maior, que não é o seu corpo, não é a sua vida aqui na terra. Deus, Ele se importa com isso também, mas o interesse maior dele é te levar para o céu, é que você o ame e o adore incondicionalmente, e Ele fará o possível e o impossível, porque Ele pode para isso. Bom, diante dessa palavra, dessa repreensão, você vai dizer: agora esse povo vai se emendar, né? Que nada. Nós podemos voltar ao capítulo 2, no verso 1. Tomem juízo, povo sem vergonha. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Tomem juízo. Tomem juízo. Cuidado para que você não viva uma vida conveniente e não deixe de fazer tudo quanto Deus tem pedido.
Se você viver uma vida como Deus quer, como um cristão de fato, você será um ET. Você será alguém muito estranho para esse mundo. Se você está muito bem, muito parecido com as pessoas que trabalham contigo e não conhecem a Deus, tem alguma coisa errada. E por fim, o terceiro R aqui, o R da recompensa. Capítulo 3, verso 14, é um cântico. E esse cântico é maravilhoso. Diz assim, ó: canta, ó filha de Sião, rejubila. Eu vou pedir, coloca na linguagem de hoje lá na tela, por favor, no capítulo 3, a partir do verso 14. Povo de Israel, cante louvores a Deus. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, e louvem a Deus com todo o coração. O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês, e vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião, não desanime, nem perca a coragem. Eu vou parar no 16. Há dois momentos importantíssimos aqui nesse texto, e um deles é do versículo 16. Não desanimem, não desanimem. Na linguagem da Revista Atualizada vai dizer assim: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, nem se afrouxem os seus braços. Ou seja, continua firme, continua com os braços firmes, porque vale a pena. Eu vou mudar a sua sorte. Ele está falando para um povo que se arrependeu, de uma forma profética. Ele está dizendo o seguinte: olhe, eu repreendi vocês, eu vou lembrar dos 3 R's aqui. Eu repreendi vocês, eu pedi para que vocês renunciem à vida que estavam tomando. Agora eu estou oferecendo a minha recompensa, e essa recompensa é proteção. Verso 15 vai dizer: o Senhor está conosco. Ainda no verso 15, o Senhor nos protegerá. O texto diz que não haverá em nós nenhuma desgraça, sem graça, fora da graça. Isso jamais nos acontecerá, porque quando estamos com Deus, apesar da circunstância, estamos plenos e satisfeitos. É isso que Ele nos promete. Amados, o convite dessa noite é para que façamos uma reflexão. Nós precisamos viver uma vida que vale a pena, uma vida cristã disposta ao perigo, uma vida cristã que sai de trás dos outros, uma vida cristã que sai do esconderijo, uma vida cristã de alguém que foi à guerra, mas se coloca à disposição ao fronte, uma vida cristã de alguém que não é só um bom cidadão, não é alguém que está disposto a qualquer coisa para ver a sua oração atendida, é alguém que só adora ao Senhor, e sim, adora ao Senhor. Eu vou voltar ao início do texto, do sermão. Muitos cristãos vivem como se Deus não existisse. Não oram. Você ora? Ora mesmo? Ora? Eu oro. Eu acordo para orar. Eu tenho um momento meu de oração. Muitos cristãos não leem a Bíblia. É mais fácil de mensurar agora. Quantos capítulos da Bíblia você leu nos últimos 5 dias? Muitos cristãos vivem sem evangelizar. Quantas pessoas você levou a Jesus na sua vida? Você pode dizer: essa e essa. Deus me deu o privilégio de trazê-la para o reino. Muitos cristãos não buscam ao Senhor e estão dispostos simplesmente a viver o necessário para que seus filhos tenham a proteção que a igreja pode dar diante de uma sociedade cada vez mais corrupta. Isso é muito pouco, isso é quase nada, a gente precisa de muito mais. Encerro com uma história que todos conhecem, de Alexandre o Grande, rei persa, quando ele então entra na cidade, ele encontra um soldado dormindo. Lembra dessa história? E ele pergunta ao soldado: qual é o seu nome, soldado? E o soldado diz: meu nome é Alexandre. E ele diz: o quê? Qual é o seu nome, soldado? Senhor, meu nome é Alexandre. Então o senhor ou muda de atitude ou muda de nome, porque Alexandre é muito grande para isso que você está fazendo. Cristão,
Ou você muda de atitude, ou você muda de nome, porque ser cristão é muito grande para isso que você está fazendo. Em nome de Jesus. Pai querido, palavras duras, mas necessárias às nossas vidas, a começar por mim. A começar por mim. Tem misericórdia da minha vida, Pai. Mexe comigo, mexe com a igreja, mexe com cada um aqui. Louvo o seu nome, porque há pessoas aqui, e há muitos aqui, que já vivem isso, que são pessoas que estão no fronte, estão dispostos, estão fazendo, mas aqueles que não estão, Pai, que em nome de Jesus, do seu jeito, que só o Senhor sabe fazer, mexe esse coração, traz paixão, traz amor, devolve o primeiro amor, para que comecem a te buscar de forma diferente, Pai. A gente vai morrer, Deus. A gente vai morrer e não vai dar tempo mais de correr atrás do prejuízo. Louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será, é o que o Senhor nos diz. Muito obrigado, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.